escondi no meu coração, escondi para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Inferno, o lago de fogo, pecado, eu não creio nisso. Olhe, não me diga que um Deus de amor lançaria o homem no inferno. Meu amigo, minha amiga, é melhor você crer nisso, senão você vai para ali. Vamos orar? Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, nós nos ajoelhamos perante a Tua face e nós te pedimos hoje para revelar para nós a santidade do Seu ser, que requer o pagamento da ira sobre o pecado. Ó Deus Todo-Poderoso, peço-te que exponha qualquer falsa doutrina que estamos engolindo e que está nos levando para o Sinai e que nos levará para a morte. Deus, exponha estas coisas e nos mostre estas pessoas que chamam as coisas más boas e as boas más. Senhor, mostre a realidade da sua justiça e santidade, que requer propiciação, e se não for propiciado, a penalidade justa do pecado será o inferno e o lago de fogo. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus que tu possas abrir os nossos olhos para vermos. E também te suplico que me unja com aquela sabedoria que tu tens para o ensino que vem tão somente de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Conforme nós olhamos 1 João, especialmente o aspecto do pecado e quanto aquelas pessoas que dizem não ter o pecado, que não estão andando no pecado, e também como Deus encara o pecado e a necessidade de Deus ser propiciado quando o homem peca. Eu quero começar com Isaías 5, verso 18 e 19. Leia para nós, Alexandre, por favor. Isaías 5, 18 a 19. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carro, e dizem: avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Em outras palavras, aqui vemos algumas pessoas que estão trazendo pecados atrás deles e que estão sendo advertidos vezes após vezes que um Deus justo e santo está dizendo que fará alguma coisa com o pecado. Deus fará sim alguma coisa, Ele vai fazer alguma coisa em relação ao pecado. Então eles dizem: Ele ainda não fez alguma coisa, deixe Ele se manifestar. Primeiro, prove para mim que o Deus Santo está irado contra nós. Prove para mim que eu estou andando no pecado. Prove para mim que Deus vai fazer alguma coisa sobre isso. Vocês vêm falando sobre essas coisas já faz muitos e muitos anos. Prove para mim. Então, nós respondemos:
os profetas têm clamaram através dos anos, aqueles que dizem que o mal chamam bem e ao bem chamam mal. Você não sabe que Deus vai fazer alguma coisa a respeito disso? Sim, Deus vai julgar isto. Você não sabe que um Deus justo e santo não tolera pecado? Que um Deus justo e santo deve fazer alguma coisa sobre o pecado? Então eles respondem, eles dizem: ah, não, você vem falando sobre essas coisas e até agora, o que ele tem feito? Ele fez alguma coisa? Não. Então você responde: ele não fez, mas ele irá fazer. Então vamos ler. Vamos ver a resposta que o próprio Deus dá através da sua palavra. Continuemos a leitura de Isaías. Isaías 5, 20 a 24. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. O que esta palavra quer dizer? Diz o seguinte: eles não queriam ouvir a palavra de Deus, eles não queriam ouvir a verdade, eles queriam apenas andar nas trevas, eles queriam apenas glorificar a sua própria vergonha, apesar deles nem se envergonharem, porque chamavam ao mal bem e ao bem mal. Vejamos o que nos diz o versículo 25. Isaías 5, 25. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. O que significa isso? Você diz que esse Deus é o Deus do Antigo Testamento? O Deus do Novo Testamento, ele é diferente. O Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. E o Deus do Antigo Testamento é um Deus de ira. E a pessoa continua dizendo: o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente. Eu não quero ouvir esse Deus do Antigo Testamento. Eu não gosto do Deus do Antigo Testamento. Você não sabe que o Deus do Antigo Testamento mudou? E você deve responder: não, ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre o mesmo Deus. Certo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre.
Então vem a pergunta: como pode ele ser ao mesmo tempo um Deus de amor e um Deus de ira? Nós vamos responder esta pergunta hoje, porque você precisa entender que esse Deus de amor também é um Deus santo e justo. E através da sua justiça, o mundo conhecerá a sua ira vindoura. A sua santidade e justiça exige um castigo, exige uma punição para com o pecado e iniquidade. Mas hoje, a ira de Deus está neste exato momento sobre cada homem que recusa se ajoelhar perante Jesus Cristo, que não vai a Ele, que não crê nele, que não se submete a Ele e que não anda na luz, assim como Ele está na luz. E ao mesmo tempo que a mão de Deus está estendida sobre cada homem, que a sua ira está sobre cada homem, a outra mão de Deus está estendida dizendo: não é meu desejo que todos pereçam, mas sim que recebam a vida eterna. Não é maravilhoso isso? Você não quer experimentar este amor de Deus? O que me leva a Jesus Cristo? O que me leva a ter vida? É simplesmente saber que eu sou um pecador e, como pecador, eu preciso desesperadamente ser salvo. É saber que dentro de mim não há nenhuma coisa boa e que, portanto, não posso me salvar, ser bom, ser justo ou ser santo. E quando eu corro para Deus, lá eu encontro Jesus Cristo, a propiciação para os meus pecados. E não somente para os meus pecados, mas para o mundo, o pecado do mundo inteiro. Vamos ler 1 João, capítulo 1, dos versos 6 ao 10. 1 João 1, de 6 a 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós ouvimos 3 se dissermos, porque encontramos aqui pessoas que estão iludidas, que estão de alguma forma se iludindo e se envenenando, e isto vão levá-los para a morte. Porque eles dizem que têm comunhão com Deus, que estão andando com Deus. E João diz a eles: vocês estão mentindo. Não estão apenas mentindo, mas estão enganados. E vocês não apenas estão sendo enganados, mas vocês estão chamando Deus de mentiroso.
vocês pegam o mal e chamam bem, e ao bem chamam mal. É isso que acontece ao cristianismo. O cristianismo sempre terá os seus inimigos naturais. Esses inimigos, de acordo com 2 Pedro, capítulo 2, são os chamados os anjos da luz. O que eles fazem? Eles se infiltram no corpo de Jesus Cristo com falsas profecias. Eles são os falsos profetas. E Pedro diz que eles farão com que as pessoas se desviem do caminho, e eles são alimentados com as falsas doutrinas. O que estava acontecendo na época de João? Naquela época, um grupo de pessoas haviam infiltrados na igreja e estavam dizendo. O que eles estavam dizendo? Eles diziam: olhe, nós não somos pecadores. Nós fomos feitos de espírito e matéria. E aquilo que é espiritual é bom, e aquilo que é matéria é mal. E o que é material não afeta o que é espiritual. Logo, o que eu faço fisicamente não me afeta na minha espiritualidade. Não me diga que eu sou um pecador. Vamos ver 1 João 1:6. 1 João 1:6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E logo em seguida, vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Evangelho segundo João 3, 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E você diz: está vendo? Deus não vai julgar o mundo. Olha, aqui não está dizendo que Deus não vai julgar o mundo, mas que Ele não enviou Jesus para julgar o mundo ou condená-lo. Jesus não veio dizer: olhe, você é um pecador e você vai para o inferno. Mas Ele vai dizer que Ele veio, e Ele veio para você, e Ele diz: olhe, você é um pecador, sim, mas eu vim para ser o seu Salvador, e porque você não precisa passar a eternidade no inferno. Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. E nós fazemos parte do mundo. E nós podemos ser salvos por Jesus. Vamos ler o Evangelho de João, capítulo 3, verso 18 e o 19, a parte A. Evangelho segundo João 3, 18 a 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo.
e responda a pergunta: quem é a luz? Eu creio que você respondeu: Jesus. Agora vamos ver João capítulo 1, versos 8 e 9. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Então tá. Volte agora lá para o versículo 19, parte B. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja, o que esta palavra nos diz? Nos diz que o homem não quer a luz. E por que eles não querem a luz? Porque as suas obras são más e eles querem se apegar às trevas, porque se eles aparecem diante da luz, a luz mostrará que as suas obras são más e que terão que reconhecer que praticam más obras. E se eles praticam más obras, de onde elas vêm? Elas vêm deles mesmos. E o que isto prova? Isto prova que eles são pecadores. Faz com que eles vejam e faz com que eles reconheçam que eles são transgressores da lei de Deus. Vamos ler os versos 20 e 21. Por favor, Alexandre. Evangelho segundo João 3, 20 a 21. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Então, se eu estou caminhando naquela direção má, eu não quero andar na luz, porque ela exporá as minhas obras e provará que elas são más e que eu estou no pecado. Então, aqui estão os homens andando nas trevas, mas eles dizem que têm comunhão com Deus. João diz que eles estão mentindo, porque as trevas e a luz, elas são incompatíveis. Você pode dizer que tem comunhão com Deus, mas você está mentindo. Agora, o que Deus está fazendo a você saber tudo isso? O que Deus quer? Por que Deus está fazendo questão de que nós saibamos de tudo isto? Ele está dizendo que você pode dizer que é um crente, você pode até dizer que pertence a Deus, mas se você está andando nas trevas, não importa o que você afirmou, Deus diz que você está mentindo. Essa palavra purifica está no tempo presente do grego, que quer dizer uma ação contínua. Então, assim como nós lemos no Evangelho de João sobre andar na luz, eu venho perante a luz, para que as minhas obras sejam expostas, revelando assim se eu estou nas trevas ou não. Talvez você esteja acompanhando e a esta altura você diga: Marta, essas obras são da carne e essas aqui são de Deus.
e eu percebo que estas que são da carne, eu confesso e eu renuncio, pois eu quero andar na luz. E você continua falando: conforme eu ando na luz, aquela luz constantemente expõe aquelas obras que são do pecado e constantemente expõe o pecado, porque eu quero andar na luz, porque eu tenho desejo de andar na luz, porque eu desejo ter comunhão com Deus, porque eu quero agradá-lo, porque eu quero pertencer a Deus e, consequentemente, eu confesso aqueles pecados e aí eu sou purificado daqueles pecados. No verso 8, nós encontramos o segundo se dissermos. Vamos ler? 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então aqui nós encontramos o segundo se dissermos. Eles podem até dizer que estão andando na comunhão com Deus, mas eles estão mentindo, porque estão andando nas trevas. Em segundo lugar, eles podem até dizer: olha, eu não tenho nenhum problema com o pecado, eu não estou andando no pecado. No verso 8, não temos pecado. Este verbo está no tempo presente. Aquele que nega continuamente que não tem nenhum problema com o pecado, João está dizendo que ele está se enganando. Porque seja quem você for e porque você vive na carne, o pecado vai ser sempre um problema. Por quê? Porque a carne pende contra o espírito. Vamos ver Gálatas 5, versos 16 e 17. Gálatas 5, de 16 a 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que enquanto você está nesta carne, você vai ter um problema com a carne. Agora você pode ter vitória quando você anda no espírito, mas a carne entrará constantemente em luta com o espírito. A carne, ela estará constantemente te puxando para o outro lado. Sim, você sempre terá conflitos entre a carne e o espírito. Então, para de dizer que você não tem nenhum problema com o pecado, que você pode viver da maneira que você quiser, que você pode fazer o que você bem entender. É engano seu, porque você tem a carne ainda. E é por isso que esse corpo precisa morrer, para que ele seja redimido, assim como o espírito e a alma serão quando você morrer. Paulo disse: é por isto que neste tabernáculo gememos, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. E ele também disse: porque é necessário que este corpo
corruptível se revista da incorruptibilidade, que é o corpo mortal, seja revestido da imortalidade. Você apenas negando a existência do pecado na sua vida não vai resolver nada. Veja o verso 9. 1 João 1:9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se nós confessarmos, isto é homologação. Isto quer dizer falar a mesma coisa, falar a mesma palavra sobre você, sobre o pecado, sobre a nossa condição, se confessarmos. Agora, isto é uma promessa e isso vai com a salvação. Quando você vem a Jesus Cristo, você deve se reconhecer como um pecador. É uma promessa, não apenas para aquele dia da salvação, no dia futuro da salvação futura, mas é uma promessa para o resto da minha vida, porque apesar de eu ser liberto do poder do pecado, eu ainda posso cometer pecado. E quando eu cometo pecado, para onde eu vou? Para onde eu devo correr? Ah, sim, eu vou para Deus, eu corro para Deus. Quando eu fico do lado de Deus, eu olho para o meu pecado e depois eu falo para Deus: Deus, o Senhor está certo, aquilo é pecado, aquilo não é santo, aquilo não é justo, aquilo é pecado. Eu concordo com o Senhor, aquilo é pecado e merece castigo e morte. Vamos continuar? Vamos ler então o verso 10. 1 João 1:10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E o que nos diz o verso 10? Ele diz: não temos cometido. Este verbo cometido, ele está no tempo auristo. E o que significa um verbo no tempo auristo, no grego? Significa que alguma coisa aconteceu em um determinado momento, em um determinado tempo. E no tempo certo aconteceu. Em outras palavras, se eu disser para Deus: Deus, eu não tenho pecado, o que eu estou fazendo? Eu estou chamando Deus mentiroso. Alexandre, leia para nós Romanos capítulo 3, versos 9 a 12 e também o verso 23. Romanos 3, de 9 a 12 e 23. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis.
não há quem faça o bem, não há nenhum só. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, aqui em cima está a santidade de Deus, justiça absoluta. E aqui embaixo está o homem. O que significa isso? Significa que não importa o que o homem tente fazer, o homem nunca alcançará a santidade e justiça absoluta de Deus. Pois o versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se eu admitir que sou pecadora, que careço da glória de Deus, que Deus é justo e santo, eu pergunto, como que um Deus justo e santo pode levar uma pecadora como eu para o céu? O profeta Abacuque disse: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. E em Abacuque 4,13 ele diz: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Então vem a pergunta: como que eu, um pecador, serei santo? Saiba que a resposta para esta pergunta, ela será de acordo com a sua doutrina, com o seu ensino sobre a salvação. Nós vamos agora examiná-la, mas nós vamos fazer isto apenas em um só aspecto. Vamos ver à luz de 1 João, capítulo 2, verso 1. Leia para nós, Alexandre. 1 João 2, 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra pecar neste versículo, ela está no auristo. Neste versículo ele está dizendo: filhinhos, quando você pecar, eu não quero que você peque, mas quando você pecar, eu quero que você saiba o seguinte, que você tem um advogado com o Pai. Agora, a palavra advogado é a mesma palavra para paracleto, que é usada para o Espírito Santo, o ajudador. A mesma palavra que Jesus Cristo usou lá em João, nos capítulos 14 e 16. Vai lá, faça a sua leitura e você vai ver o que realmente é um paracleto, do ponto de vista de Deus. Nesta passagem de 1 João, ela é usada como um termo legal. É uma pessoa que venha em sua defesa, uma pessoa que apela para o seu caso. Então, se eu pecar, eu tenho um advogado que virá apelar o meu caso. Quem é esse advogado? O texto diz: Jesus Cristo. Jesus Cristo, o justo, que apelará o caso de alguém que tenha praticado injustamente. O justo virá para a defesa do injusto. Talvez você se pergunte: como que um homem justo, que odeia o pecado,
que detesta o pecado, que morreu pelo pecado, defende um homem injusto. Como que ele pode fazer isso? Como que um Deus santo pode apelar o caso de uma pessoa que tem praticado de uma maneira não santa? Vamos ver 1 João, capítulo 2, verso 2. 1 João 2, 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A partir de agora nós vamos ver a doutrina da propiciação para mostrar-lhe que há uma esperança para os pecadores. Aleluia! Há duas doutrinas que quero mostrar-lhes: redenção e propiciação. Redenção é o que Deus faz para nos libertar da escravidão do pecado, pagando um preço para nos libertar, para que nós não andemos mais no domínio do pecado. Então nós vamos encarar esta doutrina da redenção no sentido horizontal. Quanto à doutrina da propiciação, o relacionamento é vertical. Isto é, como que um Deus santo e justo pode ser misericordioso para com um pecador quando ele é injusto e não santo, quando ele é um inimigo de Deus? A doutrina da propiciação mostra como a santidade de Deus é satisfeita. O que a palavra propiciação significa literalmente? Significa expiar, cobrir, satisfazer. A palavra, ela é usada em vários lugares, mas antes nós vamos saber por que precisamos satisfazer Deus. Nós temos que satisfazê-lo porque Ele é santo. Entendeu? Nós precisamos satisfazer a santidade de Deus porque Ele é santo. A palavra santo no Antigo Testamento é Kodesh. Significa dividir. Deus é tão santo que Ele é separado. Ele é dividido do homem. Ele é diferente do homem. O homem não é santo e Deus é o santo dos santos. Vamos ver Isaías 6, verso 3. Isaías 6, 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus está dizendo o seguinte: eu estou aqui no santo lugar, eu estou aqui no alto e santo lugar, mas também eu estou com aqueles que são contritos, aqueles que são humildes de espírito. 1 Samuel 2. 1 Samuel 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não há ninguém mais santo do que Ele, do que Deus. O que a propiciação faz? Ela é aquele ato divino
que satisfaz ou vindica o seu caráter. Em outras palavras, é a ação de Deus a favor do homem para que a sua santidade não seja alterada. Agora, se ele é santo e justo e totalmente separado do homem, ele quer que o homem habite com ele, ele não pode levar o homem numa condição não santa. Ele precisa fazer com que o homem seja santo. Mas antes que ele faça o homem santo, ele precisa satisfazer a sua santidade. Portanto, ele precisa fazer alguma coisa com o pecado. Ele precisa julgar o pecado. Vamos ler Romanos 3, 24 e 25. Romanos 3, 24 a 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Aqui está a cruz de Jesus Cristo. Quando Jesus foi pendurado na cruz, ele se tornou a propiciação dos nossos pecados, e não só dos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Ele se tornou a expiação, ele se tornou a cobertura e a satisfação para todos os nossos pecados. Estão entendendo? Talvez você esteja perguntando: e aquelas pessoas desde Adão até Jesus Cristo que pecaram? Como Deus pôde deixar essas pessoas entrar no céu, como Elias, Abraão e Moisés? Quando Jesus Cristo morreu, preste atenção, quando Jesus Cristo morreu e o derramamento do seu sangue cobriu todos os pecados do passado até a cruz, e a partir da cruz até o fim dos séculos dos séculos. O sangue de Jesus pagou completamente pelos pecados do homem e, portanto, satisfez a ira de Deus. Porque Deus é santo e ele não pode tolerar o pecado. A sua santidade demanda punição para o pecado. Eu quero recomendar você a assistir o vídeo do Benny Hinn, que fala sobre o tabernáculo, e você vai entender melhor esta lição. No tabernáculo havia uma caixa de acácia, e esta caixa ela era coberta de ouro, e no seu interior havia os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná. A tampa da caixa era o propiciatório. A tampa da caixa era o propiciatório. E sobre a tampa havia as asas de querubins que fazia sombra sobre a tampa. A caixa, essa caixa ela era a arca da aliança. Ela era o único móvel que havia dentro do Santo dos Santos no tabernáculo. Aquela arca representava o trono de Deus, o trono do Altíssimo. A Shequiná, a nuvem de Deus a cobria. O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos,
levando o sangue de um novilho, e aspergia sobre a arca uma vez, e 7 vezes em frente à arca, para fazer expiação pelos próprios pecados. Depois ele pegava o sangue do bode e aspergia uma vez sobre a arca e 7 vezes em frente da arca. Para quê? Para a expiação do pecado do povo. Se ele comparecesse perante Deus sem o sangue, sem ter confessado seus pecados e o do povo, sabe o que aconteceria? Deus o mataria, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E no dia que Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, no dia que o seu sangue foi aspergido uma vez sobre a arca e 7 vezes em frente da arca, o trono de Deus, os anjos de Deus clamavam: propiciado, propiciado, Deus está satisfeito, foi satisfeito a santidade de Deus. A justiça e a santidade de Deus foram vindicados pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amado, minha amada, ouça-me. Se você não reconhece o fato de que você é um pecador e não diz: Deus, eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, e se você não vem perante o trono de Deus, você está perdido. Você vai morrer e passar a eternidade no inferno, porque Jesus Cristo é a propiciação pelos seus pecados, não apenas pelos seus, mas a do mundo inteiro. Ouça, o sangue de Jesus Cristo foi derramado para todo ser humano que tenha nascido sobre a face da terra. Mas ouça com atenção. Apenas aquelas pessoas que aplicam o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, aquele que diz: Deus, eu pequei, Deus, eu sou pecador, Deus, eu tenho andado nas trevas, e Deus, eu estou vindo a Ti como um pecador, como uma pecadora. Eu estou dizendo a Ti que eu preciso de um advogado, eu preciso que os meus pecados sejam expiados e cobertos, eu preciso ser perdoado. Ó Deus, eu me encurvo perante aquele que é, aquele que era e aquele que há de ser, aquele que há de vir. Senhor, eu me encurvo diante do Todo-Poderoso Deus e digo: Senhor, Tu me perdoas? Ouça com atenção. Todo aquele que tira o pecado do Evangelho, todo aquele que nega os pecados do homem, todo aquele que diz que você pode e deve viver como você quer, todo aquele que chama o bem de mal e o mal de bem, sofrerá a morte eterna, sofrerá a segunda morte. E se você não vem para Deus meigo, humilde, arrependido, quebrantado, dizendo a Deus que na sua carne não habita bem algum, você pode ter certeza de uma coisa, meu amado, minha amada: você não está pronto para encontrar Jesus. Você precisa da propiciação dos seus pecados. E você encontra esta propiciação no sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz. Não somente por mim, nem por você, mas para o mundo inteiro. Mas, se você se achegar a Ele, a mão de Deus está estendida para você e diz: Vinde,
benditos de meu Pai. Vamos orar? Eu te convido para orar comigo. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra, pois sabemos que ela é uma palavra de certeza. Sabemos que se a estudarmos, ninguém, mas ninguém pode envenená-la, porque sabemos que se alguém passar uma doutrina errada para nós a reconheceremos como tal, porque nós conhecemos a verdade. Tu dissestes que conhecemos a verdade e a verdade nos libertará. Tu dissestes que fomos ungidos com o Espírito para que saibamos todas as coisas. Tu colocaste o teu Espírito dentro de nós para que reconheçamos as coisas que pertencem a ti e assim, portanto, discernir as mentiras do mundo, do diabo, daqueles que foram enganados. Ó Pai, nós te agradecemos porque um dia o Senhor inspirou o apóstolo João para escrever a carta de 1 João. E eu te peço que nós aprendamos a estimar a tua palavra mais do que o alimento, porque nós precisamos aprender a falar de acordo com a sua palavra, pois nós sabemos que não há em nenhum outro lugar luz como está dentro dela. Nós nunca poderemos ter as trevas, nós nunca poderemos ver, nós nunca poderemos detectar, nós nunca saberemos identificar as trevas se nós não estivermos na luz, se nós não estivermos na luz. Te peço, portanto, que sejamos diligentes, ó Deus, nos estudos da tua palavra, porque só assim nós não teremos do que nos envergonhar, mas manejaremos bem a palavra da verdade. E assim nós prosseguiremos na vida de Jesus, nós prosseguiremos pregando o Evangelho puro, o Evangelho que seja oportuno para corrigir, para repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina, pois ele tirará o homem das trevas e transportará para a luz. Pois o homem não suporta as sãs doutrinas, o homem natural não suporta as sãs doutrinas. Pelo contrário, eles querem mestres segundo as suas próprias cobiças, porque eles sentem prazer em ouvi-las. Ó Deus, nós te pedimos que nós não queremos cocer os nossos ouvidos, mas nós queremos a verdade e também queremos compartilhar a verdade. Que sejamos firmes e que não sejamos culpados, que não sejamos envenenados, que não sejamos acusados pelos homens e muito menos no final irmos para o inferno e o lago de fogo. Então nós te pedimos que nos sustente pelo poder que há na sua palavra e nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.